Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DOL Concursos, o podcast feito para a comunidade concurseira. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai falar sobre como se preparar para o exame da OAB. Ela é analista do TRT, o nome dela chama Luísa Albuquerque, doutoranda pela UFPA e proprietária do Estúdio OAB, um curso preparatório aqui em Belém, somente para o exame da ordem. A partir de agora, com vocês, ela, Luísa Albuquerque. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Pois é, antes de fazer a primeira pergunta, para não ser cobrado depois pela minha direção, pessoal, não esqueçam de deixar a curtida e o comentário aí no podcast, porque isso ajuda a espalhar para mais pessoas que queiram assistir esse tipo de conteúdo, tá bom? Lá no canal do YouTube, @dolconcursos, curtam, comentem, façam a inscrição. Deixar logo de início registrado que o episódio de hoje está sendo gravado em parceria com a Mandril, a empresa de marketing e publicidade, hoje em dia um dos maiores do estado do Pará, os meninos que estão acreditando nesse projeto, juntamente com o Grupo RBA, a quem eu dou todo o meu carinho assim, e agradecimento por estarem junto com a gente desde o início dessa caminhada. Luísa, como a gente, assim, para iniciar a falar de OAB, como é que hoje está estruturado a prova da OAB? Assim, vamos começar a falar da primeira fase, para quem nunca fez a prova, ou então para quem de repente já fez, começar a entender melhor e a importância até de entender o edital antes de fazer esse certame. Beleza. A primeira fase da OAB, ela é uma prova objetiva. E nessa fase, o aluno ele vai encontrar 80 questões, abrangendo 20 disciplinas. Cada questão vai estar dividida em 4 alternativas. Então, ele tem que escolher a alternativa correta de acordo com o que a banca pergunta. Dessas 20 disciplinas, nem todas elas têm o mesmo peso. Então, nós vamos ter disciplinas mais importantes, que têm mais questões, como, por exemplo, ética, né, que vai ter 8 questões. Outras disciplinas de peso, como trabalho, processo do trabalho, penal, processo penal, civil, processo civil, empresarial, tributário, direito constitucional, direito administrativo, e nós vamos ter aquelas matérias periféricas que só vêm com apenas 2 questões. Então, a grande estratégia, já que o aluno só precisa acertar 40 pontos, é que ele volte a preparação dele para as disciplinas de peso, que são essas disciplinas com maior quantidade de questão. Então, das 80 questões que a prova vai disponibilizar, ele precisa acertar 40 para ele conseguir ser aprovado na primeira fase. Certo. Então, de acordo com sua experiência, principalmente agora que a gente está aí menos de um mês, né, para a primeira fase da OAB, que vai acontecer dia 2 de dezembro? Dia 1º de dezembro. Na relação custo-benefício do que estudar, você então daria como dica o quê? Não estudar essas matérias que você considera periféricas? Exato. Duas então, questões e focar só nas principais? O objetivo, já que ele só precisa acertar 40 e não tem relevância de onde ele vai acertar essas 40, é que ele foque nas matérias com maior quantidade de questão. Então, por exemplo, ética é uma disciplina que você não pode deixar de estudar para a prova da OAB, porque ela vai te dar aí 8 questões com o menor conteúdo do teu edital. Então, focar em ética e dessas outras disciplinas de peso, escolher pelo menos 6. Então, das 8, escolher pelo menos mais 6 para conseguir cobrir aí uma quantidade de questão suficiente para garantir a aprovação. Certo. E dentro desse processo de preparação agora, principalmente na reta final, já que a gente está falando de estratégia, você costuma adotar ou indicar para os seus alunos cronograma de estudo? Como é que funciona, vamos dizer assim, de forma mais prática, essa preparação no dia a dia? Você coloca uma matéria principal ou 2 matérias principais? Porque uma das dúvidas assim, muito recorrente para quem faz concurso público também, que é a área que eu tenho mais atuação, é perguntar, professor, quantas matérias eu estudo por dia? Quais matérias eu vou estudar? O que você indica nessa preparação aí de reta final? Tudo depende da quantidade de horas que a pessoa tem para estudar no dia. Então, se ela tiver mais ou menos o que a maioria tem, que são 3 horas por dia, ela não vai conseguir misturar 2 disciplinas dentro daquele dia. E aí ela precisa dividir esse estudo dela entre um estudo teórico, né? E esse estudo teórico ele pode ser feito através de um resumo,
focado na OAB, ou através de uma aula ou videoaula, dependendo do que o aluno tem, né, como recurso, e ele precisa somar esse estudo de teoria com o estudo da legislação. Porque a prova dele, ela é enfaticamente legislativa, ela vai cobrar como aquela matéria está prevista na lei e vai cobrar como aquilo ali vem sendo interpretado pelos tribunais. Súmula, entendimento vinculante, tese, isso aí são coisas que a FGV ela já cobra do aluno na primeira fase da OAB. Então, ter um cronograma de estudo certamente vai ser um diferencial para o aluno, porque quando ele tem esse cronograma já organizado, ele não procrastina. Ele já sabe exatamente o que ele vai estudar, onde ele vai estudar, e aí ter esse cronograma orientando ele realmente vai facilitar. Até porque dentro da preparação para a OAB, o que mais chega lá no cursinho de dificuldade do aluno é essa: professora, eu não sei me organizar. Então, muitas das vezes ele quer estudar, mas ele não sabe como. E aí, ter esse cronograma facilitando, né? Uma característica do nosso curso é disponibilizar esse cronograma que vem no estilo agenda de criança, com todas as atividades do aluno, né, detalhadas, já ajuda bastante eles a seguir focado, porque já tem esse detalhamento do que ele vai fazer no dia dele. Certo. E já que a gente está falando de cronograma, preparação, que tipo de material de estudo você indica nessa preparação, principalmente para a primeira fase, que é o que a gente está falando nesse momento? Isso. Na primeira fase, a ênfase dele precisa ser a legislação. Certo. Então, o primeiro passo dele é ter um vademecum atualizado, né? A gente tem que fazer o aluno entender que se ele não lê a lei, ele não vai passar. Por mais que ele assista a aula, por mais que ele vá todo dia para o cursinho, se ele não fizer o complemento na legislação, ele não vai conseguir atender ao nível de exigência que a FGV cobra. Por quê? Essas questões da prova, elas vão exigir do candidato 2 níveis de conhecimento. Ele precisa saber a lei, saber decorado, né, o que está previsto na norma, e ele precisa saber aplicar isso num caso. Porque as questões da FGV são questões de interpretação. Então, são mais contextualizadas. Isso, ela coloca um caso prático, e aí você tem que aplicar a norma naquele caso. Então, sem a leitura do código, realmente não tem como. E aí vem o aluno, chega lá no cursinho. Ah, professora, eu tenho um vademecum novinho, né, 2021. Eu nem usei ele praticamente. Vai servir? Óbvio que não. Então, ter sempre um material legislativo atualizado, porque a FGV, ela sempre dá ênfase para o que acabou de mudar. Então, as mudanças que aconteceram próximo do edital sair são as maiores probabilidades de aposta para as questões inéditas da prova. Perfeito. A parte jurisprudencial vem sendo cobrado também nas provas da primeira fase da OAB? Vem sendo cobrado, principalmente o que cai dentro de tese, né, entendimentos vinculantes que o STF já tem, súmulas vinculantes. Então, a gente percebe na FGV um padrão de cobrança de entendimentos jurisprudenciais, inclusive na prova da OAB. Uma outra coisa que a FGV tem mostrando na prova da ordem, que tem sido um fator que tem impactado na reprovação, é a quantidade de pegadinhas. Então, assim, a prova da OAB ela não era uma prova muito cheia de pegadinha. E hoje, cada vez mais, a gente observa prova atrás de prova com mais questão de pegadinha. Então, se o aluno não estiver atento, ele acaba errando. Quando você fala em pegadinha, só para a gente entender melhor, para quem estiver em casa assistindo, são mudanças, assim, tipo, de uma palavrinha na lei? Detalhezinho que ela coloca, né, para distrair, um distrator que a gente chama na questão. E aí o aluno, ele vai enfatizar aquela distração e ele acaba se confundindo em relação ao raciocínio jurídico. E ele acaba escolhendo a alternativa errada. Sim. Geralmente a alternativa errada, né, tá logo na letra A. E aí ele lê a A, acha, nossa, que questão fácil. E na verdade não era bem aquilo que parecia. E acaba já desconcentrando pro restante da questão. Exatamente. Perfeito. Então daí eu acho que já puxa um outro assunto que eu vejo que é muito importante na preparação, que é bom a gente falar, que é a resolução de questões, né? Como é que você indica lá no Estúdio OAB, não é isso? Isso. Lá para os seus alunos, né? A preparação com resolução de questões. Vocês indicam algum site específico ou imprimir provas anteriores? Como funciona? Quantas questões fazer daqui para lá? Especificamente no nosso curso, todos os dias eles têm aula de teoria e questão. Então, Perfeito. A gente resolve em sala de aula com eles a questão para ele entender como isso vai ser cobrado na prova. Além disso, também no nosso material, a gente já separou todas as questões da OAB e catalogou elas por tema, que é justamente para facilitar o estudo do aluno. Mas, como nem
todo mundo ainda é aluno do curso, o que as outras pessoas podem fazer nessa reta final? Um excelente recurso, ao meu ver, para a OAB é o Concursos, que hoje é o maior site de questões que a gente tem disponível. E ele oferece para o aluno a possibilidade de fazer 10 questões gratuitas por dia, sempre com comentário. Então, estudar por questões é estratégico na reta final. No entanto, não basta que o aluno resolva a questão como eles querem fazer, né? Então, tem aluno que chega lá e fala assim, nossa, eu tô resolvendo 30, 40 questões no dia. Aí eu viro para ele e falo assim, você tá resolvendo como? Tô resolvendo, tô fazendo. E tá acertando quanto? Eu acerto, sei lá, né? 20, 30. Certo. Mas ele não para ler o que foi que a banca cobrou. Ele só quer se testar. Entendi. Se ele acertou ou errou. Não sabe nem qual é o assunto correlacionado Exatamente. com a questão. Então, estudar por questão necessariamente envolve que o aluno faça a questão, acerte ou erre, mas ele leia qual foi a previsão normativa, jurisprudencial que a banca cobrou, para que ele consiga fazer um estudo completo. Senão, realmente, ele fica bitolado naquele caso. A OAB ela vai repetir o artigo, mas ela não vai repetir a mesma situação, problema. Sim. Então, é fundamental que ele faça até menos questões, ele pode fazer 10 por dia, 15 por dia, mas que ele leia o artigo que foi cobrado pela banca. Para ir se familiarizando com o conteúdo do dispositivo, Exatamente, porque a banca vai exigir dele essa literalidade. Certo. E nesse processo de construção de conhecimento para a primeira fase, como é que funciona e como você indica que o aluno faça a revisão? Porque, na minha experiência também como professor, para concurso público, eu acho que uma das maiores falhas dos alunos é que eles não costumam revisar. Isso, exatamente. E, geralmente, eu falo para eles assim, eles não revisam, estudam o assunto, aí daqui 6 meses vão fazer a prova e vão exigir que o cérebro deles lembre aquele assunto simplesmente porque ele viu uma vez. Como se fosse um computador, leu e armazenou, e isso não é automático. Então, como fazer uma revisão assim de forma eficiente para essa prova? Ao meu ver, a melhor forma de revisar para consolidar a aprendizagem é aquele método tradicional que a maioria dos concurseiros utiliza. Então, o conteúdo que você estudou num dia, ele deve ser revisado com 24 horas no dia seguinte, deve ser revisado no 7º dia e deve ser revisado no 30º dia. Óbvio que o aluno da OAB não vai saber se organizar. Então, o cronograma dele, né, lá no curso já indica a revisão sempre nessa metodologia. Então, a aula que ele teve hoje de conteúdo, amanhã vai estar na meta dele como matéria a ser revisada pela legislação. Então, ele vai fazer a leitura daqueles dispositivos legais. Na semana seguinte, ela já vai aparecer de novo com uma outra forma, uma outra técnica de revisão, ou para ele ler o resumo, porque já passou uma semana, ou fazer questão. E aí, no fim do mês, no 30º dia, vai aparecer novamente no cronograma dele. E a gente só vai pensar mesmo em formação de aprendizagem daquela matéria quando ele tiver mais ou menos no dia 90. Então, por isso que no concurso, muitos candidatos têm dificuldade de passar, porque eles só passam pelo edital inteiro, mas não conseguem fazer essa aprendizagem ficar dentro da memória permanente. Certo. Você começou a falar dos prazos de revisão e automaticamente eu acho que já veio uma pergunta que ela é muito recorrente no dia a dia, assim, como professor, que é quanto tempo eu devo estudar para passar na prova da OAB? E quando eu falo quanto tempo, seria, vamos dizer, subdividir isso em 2 perguntas. A primeira é, quanto tempo de preparação? Se de repente estudar 2 meses, 3 meses é o suficiente para alcançar esses 50% e ir para uma segunda fase. E, em média, quantas horas por dia, pela sua experiência e tendo feedback dos alunos do seu curso, eles estudam para poder passar? Em média, os alunos do curso eles vão estudar 4 horas por dia. 3 horas dentro da sala de aula, com aula, e mais uma meta de 1 hora. Né? O tempo é muito relativo. Quanto tempo? Tudo vai depender do que você construiu na faculdade. Né? Então, se você fez uma graduação mais focado, realmente você se dedicou, se esforçou, você pode fazer, às vezes, turmas de reta final, como a gente tem que é um projeto 40 pontos em 40 dias, onde o aluno chega 40 dias antes da prova, numa turma intensiva e ele passa. A gente tem, inclusive, um excelente índice de aprovação nessa turma, porque ela é intensiva. Então, ele em 40 dias consegue aprovar. Agora, se você for me perguntar o tempo médio de um candidato da OAB no Brasil, quanto tempo ele demora para passar? Ele reprova em média 3 vezes. Então, ele faz 1 ano de prova, 3 vezes consecutivas. Esse é o padrão nacional de reprovação. O candidato reprova 3 vezes e vai passar, em média, na 4ª tentativa dele. Mas por conta desses erros que muitos cometem no processo.
Então, eu sempre costumo dizer que estudar para a OAB não é algo muito difícil, especificamente porque ele só precisa fazer metade da prova. E ele tem muitas matérias ali para ele poder focar. Ele não é obrigado a saber tudo. Então, a gente tem alguns concursos que você tem que fazer pelo menos uma de cada disciplina. Então, necessariamente, você tem que estudar todas as disciplinas. Na prova da OAB, não. Você consegue fazer uma preparação estratégica. Agora, muitos candidatos não conseguem fazer isso sozinhos, porque ele não tem o quê? Vivência de prova, não tem conhecimento sobre a banca, e aí ele tenta estudar sozinho e realmente vai, reprova, aí não entende o erro dele, e aí segue reprovando. Até porque muda muito, né, a abordagem de estudar da OAB para o estudo que a gente está acostumado numa faculdade, e que é o público-alvo ali da OAB, porque na faculdade, qualquer assunto, você está pegando um livro, está lendo uma doutrina sobre aquilo, e para a OAB você vê que é, vamos dizer, ineficiente esse tipo de estratégia. Né? Tanto que eles chegam lá em disciplinas como direito administrativo e direito constitucional, que na faculdade a ênfase é mais principiológica, doutrinária, dogmática, e na prova de concurso já mais legislativa, ele sai da aula e ele fala assim, parece que eu nunca estudei, professora, parece que eu nunca vi isso na minha vida. Mas por quê? Quantas vezes na faculdade a gente pegou a Constituição e foi ler? Verdade. A gente não pega porque não é o que o professor vai cobrar, ele vai cobrar outros aspectos, outros princípios, até porque o objetivo da faculdade realmente é te preparar para a tua carreira jurídica, não necessariamente para a prova da OAB. Então, como eu estava falando, tem aluno que realmente é excelente na faculdade, foi um aluno excepcional, e ele reprova na prova da OAB. Não quer dizer que ele não tem conhecimento jurídico, ele tem, mas ele não entendeu como ele vai ser avaliado na prova da OAB. Então, você precisa conhecer as regras do jogo, entender como a prova funciona, entender como ela vai te avaliar, para que você consiga efetivamente se preparar. E aí, uma estratégia que a gente utiliza para auxiliar os alunos. Todo simulado que eles fazem no curso, a gente faz uma análise individualizada do aluno e fixa metas para ele. Porque o que vai auxiliar um aluno não necessariamente vai auxiliar em outro. Então, às vezes, o aluno já é muito bom em ética, né? Eu falei, estuda ética. Mas talvez o aluno já sabe tudo, ele está tirando 8 em ética, né? O que eu vou falar para esse aluno estudar em ética? Ele precisa reforçar em outro conteúdo. Então, tá fazendo esse mapeamento de como ele tá dentro das disciplinas, saber as disciplinas que é mais fácil subir a nota, auxilia muito. Então, a gente tem muito caso de aluno que chega no primeiro simulado, inclusive nessa turma intensiva, fazendo 22 pontos, 24 pontos e é aprovado. A gente teve o caso de um aluno, inclusive, que ela chegou fazendo 17. Ela acabou o simulado, entregou o simulado, quando eu devolvi para ela, ela falou, não vou fazer a prova, porque eu não vou passar. Eu reconheço que eu não fui bem na graduação, eu fui uma aluna displicente na graduação, eu não vou passar. Aí eu falei, não, tu vai passar, segue o cronograma todo dia. E aí ela ficou em casa, estudando, assistia aula, fazia as revisões dela em casa, ela conseguiu passar, ela fez 41, ainda sobrou uma questão de saldo especificamente nesse caso. E Luísa, agora a gente já, vamos dizer assim, chegando no dia da prova, eu acho que é um assunto também que é muito importante a gente abordar, relacionado à gestão de tempo. Como gerenciar o tempo durante uma prova, porque muitos alunos chegam até preparados, mas eles perdem porque não conseguem gerenciar bem o tempo durante a prova. Hoje, são quantas horas para fazer a primeira fase? Ele tem 5 horas para fazer. 80 questões e ainda passar o gabarito, né? Isso. A maioria não tende a ter uma dificuldade em relação à administração do tempo na primeira fase. Certo. Na segunda, o tempo voa, realmente falta. Mas na primeira, o aluno ele realmente só vai sentir falta do tempo quando ele se perdeu muito numa questão difícil. Então, a FGV ela tem uma estratégia clássica na prova dela, que é posicionar, em média, 20 questões difíceis ao longo da prova. Então, das 80, 20 vem assim no nível alto, né? Você tem que ter realmente tido uma preparação muito além para você acertar essas 20. Mas ele não precisa dessas 20. Se ele errar todas, ele ainda fez 60, né? E aí, o que acontece muitas das vezes? Essas questões, elas vêm posicionadas em sequência. Essas questões, elas vêm posicionadas numa disciplina favorita, tipo ética, penal, que são disciplinas que o aluno gosta, né? Ele tende a ter estudado. E aí, quando ele vai para a prova e ele se depara com essas questões difíceis, acaba o mundo dele. E aí ele fica lá brigando com a questão. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Nossa, já pulei 3, já pulei 4. E aí ele perde um pouco da estrutura emocional também. Então, o grande X você tem 80 tentativas para marcar 40.
Então, na hora da prova, toda vez que o candidato sentir que ele não sabe, ele precisa olhar para aquela questão e falar: não preciso de você. Ok. Vou adiante atrás das minhas 40 e eu vou conseguir achar essas 40. Né? Então, sempre que eu vou começar um curso, eu conto para eles a história de uma aluna minha que passou mal, ela teve uma crise de ansiedade durante a prova. Já vinha de sucessivas reprovações, conheceu o curso, foi fazer com a gente. Ela fez a turma Master, que é a nossa turma mais completa de 104 dias. E mesmo fazendo essa turma completa, chegou no dia, ela ainda ficou emocionalmente abalada. E aí ela recebeu a prova e já queria entregar, mas pelo edital você não pode sair antes de 2 horas. E aí ela não podia sair, foi levada para a enfermaria, que ela estava com crise de ansiedade, ficou 2 horas na enfermaria. E aí quando ela podia sair, voltou para a sala. Pegou o cartão dela, respostas, e entregou para o fiscal em branco. E aí a fiscal virou para ela e falou assim: nossa, você vai entregar em branco? Você já está reprovada se você entregar em branco. Ela: não, mas eu perdi 2 horas de prova, o que eu vou fazer? Né? Aí ela: faz aí, marca qualquer coisa. Aí ela sentou para fazer a prova dela sem aquele peso, né? Sem a pressão psicológica, isso, né? na cabeça dela ela já estava reprovada. Perdeu 2 horas de prova, obviamente. Ela achou que tava. E aí ela foi fazendo, né? Foi fazendo provavelmente pela falta do tempo só o que ela sabia, foi pulando realmente o que ela não sabia, e passou pro cartão e pronto. E ela fez 47 pontos. Ela foi aprovada mesmo, perdendo 2 horas de prova, porque estava sem aquele peso psicológico que o aluno leva, principalmente quando é um candidato que já vem de sucessivas reprovações. Vai criando aquele certo trauma, né, de fazer a prova. E eu acho que você tocou no assunto que eu considero essencial, tanto aí para a preparação da OAB quanto para concurso público, que é a preparação mental para se fazer uma prova. Porque muitos alunos, eles perdem não pela falta de conteúdo, mas por falta de confiança, pelas experiências negativas que teve, e muitas vezes a experiência negativa foi pela preparação de forma equivocada, né? E isso vai gerando frustração e ele vai começando a se sentir incapaz e, abre aspas, mas assim, até ele começa a achar burro, né? Fala: não sou capaz, não vou passar. Conheço pessoas, assim, tem 1, 2 semanas, estava conversando com uma amiga que ela estava em crise porque a prova há mais de um mês e ela já estava achando que não ia conseguir, porque ela estava indo mal nos simulados, não estava alcançando os 40 pontos nos simulados. Então, dentro dessa ótica de que é importante realmente você cuidar dessa preparação psicológica, como vocês lá no Estúdio OAB tratam essa questão com os seus alunos para que eles estejam treinados, vamos dizer, no dia da prova. Isso. Né? Bom, a gente adota 2 metodologias lá no curso. A primeira é: o curso tem mentoria. Então, lá dentro do curso, tem dias que eu entro em sala com eles, a gente faz estudo de lei seca, a gente faz marcação de código, que é para ir dando para ele mais segurança. Mas o que efetivamente faz ele sentir que ele é capaz é ele ter tido realmente a pontuação no simulado. Então, fazer simulados é muito importante. Perfeito. Como uma ferramenta de que o aluno naturaliza aquele processo. Então, mesmo que ele nunca fez a prova, ele tem a experiência do simulado. Então, é importante ele fazer o simulado simulando condições de prova, né? E a gente tem essa possibilidade no curso, até mesmo para quem não é aluno, de só ir fazer o simulado. E tem muita gente que realmente vai, tanto que esgota as vagas, né, dos simulados lá do curso, porque tem essa procura. E, né, nisso ele consegue passar por aquele processo e ele começa a naturalizar, que ele vai cansar, porque óbvio que a tua cabeça vai cansar. Certo. Em 80 questões, são 20, 25 páginas de prova, dependendo do tamanho da prova. Ele começa a adotar estratégias do que funciona, o que não funciona. Essa vez eu comecei a prova por ética, depois eu comecei por penal. Agora eu comecei a fazer a prova na sequência, da outra vez eu fiz de outro jeito. Isso vai dando para ele realmente uma maior confiança. Então, é extremamente importante que o aluno faça o simulado. Óbvio que é uma estratégia, né? É um erro você achar que você só vai fazer simulado. Tem professor que orienta: para estar na prova da OAB, resolve as provas anteriores, pronto, tá suficiente. Não tá. Então a FGV, ela muda o padrão dela, tanto certo. Que tem um determinado aplicativo que só permite que o aluno resolva a questão da OAB. Eu, particularmente, não acho estratégico, porque a banca não é a OAB, a banca é a FGV. Então, ele precisa se preparar considerando o padrão da FGV e não só o que foi cobrado na prova da OAB. A FGV, então, ela costuma trazer questões com abordagem típica que ela cobra em concurso público para a prova da OAB? Exatamente igual.
É, né? Exatamente igual. Então não faz muito sentido realmente se preparar só com as questões. Tanto que a gente viu um caso que ela pegou e foi até anulada essa questão por autoplágio. A FGV utilizou uma questão muito idêntica dela própria, que caiu numa prova, não lembro se era de delegado ou era investigador, era alguma coisa relacionada à polícia, e caiu uma prova exatamente igual na prova da OAB. Então a banca é a FGV, a gente precisa estudar a partir dela. E vai cair questão no nível de juiz, vai cair questão no nível de procurador, de defensor, vai cair questão mais fácil. Então a prova da OAB ela é um mix. Metade dela vai vir dentro de um padrão de questão considerada normal. 20 são questões fáceis que qualquer pessoa resolve, mesmo que nunca tenha feito a faculdade, porque são questões de interpretação, Sim. tipo aquelas do Enem que a gente vê, que é senso mesmo de interpretação, e 20 vão ser difíceis. Então, quando o candidato está realmente tranquilo lá na hora da prova, ele acerta essas 20 fáceis com muita facilidade e ele tem o conhecimento jurídico para acertar o que ele precisa para passar. Perfeito. Luiz, antes de entrar agora nessa reta final da nossa entrevista, eu vou deixar mais uma vez registrado, pessoal, para quem tiver interesse em contratar uma agência de marketing, publicidade ou então conteúdo relacionado a podcast também. Vocês têm aqui a Mandrio. O endereço deles vai estar na descrição do vídeo, né, Thiago? O Thiago está ali atrás nos dirigindo hoje. Vai estar na descrição do vídeo. Qual o endereço do Instagram lá do... O nosso Instagram é @estudio.oab. @estudio.oab, se você conhece alguém que esteja querendo se preparar, ou então, seja o seu caso, siga lá o conteúdo, conversa com a Luísa, porque eles... eu sou prova porque eu entrei em contato com eles respondem rápido, quando foi para a gente agendar essa entrevista. Dá para ver pelo nível da Luísa aqui, o tanto de conhecimento que ela está passando de forma gratuita hoje, que realmente eles são muito bem preparados no assunto. Vamos entrar agora na segunda parte, que eu acho que é muito interessante. Vamos imaginar que esse candidato ele conseguiu a aprovação na primeira fase e vai fazer a segunda fase. Acho que a primeira pergunta e uma grande dúvida que os candidatos têm, os alunos têm, é qual área escolher? Isso. O que você recomenda aí para eles? E o grande problema, ele precisa fazer essa escolha no momento que ele se inscreve. É. Então, quando ele vai para a primeira fase, ele já está definida a segunda fase dele. E essa escolha, ela é estratégica e facilita a vida do candidato muito. Por quê? Quando você faz uma escolha errada da segunda fase, você realmente vai ter um caminho maior a percorrer. Qual o critério favorito de escolha dos alunos e que é o critério mais errado? Ele escolhe a disciplina que ele mais gosta. Então, o sonho da vida dele é ser advogado criminalista, né? Como o primeiro amor de todo estudante de direito. É a paixão do estudante de direito penal, ele quer colocar o bandido na cadeia. E aí ele acha que o cursinho preparatório vai fazer ele ser um excelente advogado. E não é isso. Então, o período que você tem entre uma prova e outra, geralmente, são 45 dias. Geralmente Perfeito. É essa. E aí pensa, qual é a dificuldade de você ter que aprender direito material, processual e as peças e saber como lidar com isso na legislação. Então, eu não posso adotar como critério a matéria que eu mais gosto. Eu tenho que adotar como critério a matéria que eu mais sei. Né? Outro Perfeito. Erro estratégico. Vou escolher a matéria que tem menos peça. Quanto de estrutura a FGV vai pontuar dentro de uma peça? Adivinha? Chuta. Tem 10 pontos disponíveis. Quanto tu acha que ela vai... Eu tô com medo de chutar e errar muito feio agora. Vai, a peça vale 5. A metade? 2,5? Não, ela vai pontuar 1 ponto em regra de estrutura. Olha aí. Então, o candidato, ele fica pensando assim, eu vou escolher a matéria X porque tem menos peça, Sim. Só que a estrutura da peça vai pontuar 1. Ele tem que saber o cabimento, mas cabimento de peça não é estrutura, é direito processual, medida jurídica adequada. Então, assim, a minha dica para quem vai fazer já a próxima, né, já que eles do exame 42 estão inscritos, é escolher a matéria que ele tem mais conhecimento, porque aí o direito material e processual já está resolvido, ele já tem o conhecimento, e ele vai focar essas semanas que ele tem dentro da estrutura da peça, conhecer como você vai desenvolver, o que a FGV vai pontuar, porque muito candidato na segunda fase zera a tese, porque está estruturado fora, né, da tese. Ele acha que é só escrever o artigo, se você aspear uma coisa, você já tirou 0, porque o que está transcrito não pontua como fundamento. Então, assim, o mais estratégico é fazer essa escolha baseada no que você mais sabe, né? A matéria queridinha, como eu falei, direito penal é a mais escolhida. Segundo lugar, direito do trabalho, que tem sido o terror dos alunos, né? Porque tem... É mesmo? Desde o exame 36 a gente tem
tido algumas surpresas, né? Claramente a banca mudou o padrão dela. Antigamente a gente tinha muitas peças, mas só caía 3, reclamação, contestação e RO. Então muita gente ia para trabalho porque a prova realmente era muito fácil. E aí, desde o exame 36, a FGV ela vem cobrando peças atípicas. Então, a gente teve mandado de segurança, a gente teve agravo de petição, embargo de terceiro. E o aluno, mesmo já tem tempo isso, né? A gente está indo para o 42. O aluno ainda não entendeu da segunda fase de trabalho que ele precisa estudar todas as peças do edital. Ele não pode mais achar que vai cair só uma peça e focar nela. Então, dentro do que você está falando, eu acho que, de repente, como estratégia, eu acredito que muita gente que vai estar assistindo a gente está na graduação também, né? Porque a partir de que semestre já pode fazer? Ele pode fazer a prova a partir do último ano, então a partir do 9º. Só que em algumas situações ele pode fazer isso a partir do 8º, como agora. Então, como a gente está no exame de mudança de ano, né, o exame 42, a primeira fase é 1º de dezembro, a segunda fase vai ser 16 de fevereiro. Quando ele estiver na segunda fase, se ele está no 8º agora, na segunda fase ele já estaria no 9º. Então, a FGV, nesses casos, onde muda o semestre ou muda o ano, ela permite que ele faça a partir do 8º, desde que no 9º ele esteja na segunda fase. Perfeito. Então, de repente, já dentro da própria graduação, já ir se especializando numa área ali, focando numa área, né? De repente, Exato. Visando o exame da OAB, porque independente da carreira que você for seguir, seja como advogado ou como concurso público, porque a OAB ela não é necessário para alguns concursos, mas ela já vai te abrir as portas para fazer outros, como PGE, né, eu acredito, ou Defensoria, que vai exigir que você tenha a aprovação do exame da ordem. Exato. E assim, até mesmo um concurso de juiz, procurador, ele tem que ter 3 anos de prática jurídica, né? E essa prática jurídica, se não for um concursado, exato, né, vai vir da advocacia. Da advocacia. Então, assim, e até mesmo, independente de você querer ou não exercer, você passou 5 anos na faculdade. É necessário que você feche o ciclo passando na prova da OAB, até mesmo porque você sinta que você concluiu aquela etapa. Então, a gente tem muito aluno que nem vai exercer, às vezes são médicos, né? Às vezes são aposentados, e aí estão fazendo direito mesmo por uma questão pessoal dele, quer cursar para conhecer o ordenamento jurídico, e vai fazer a prova da OAB para terminar o curso dele aprovado na OAB. Então, assim, o aluno sente como uma honra ele ter sido aprovado, ele ter vencido, ele está realmente certificado para o exercício da profissão dele. Luísa, dentro da segunda fase, hoje a gente tem quantas questões e quanto tempo para poder resolver a prova da segunda fase? Também 5 horas. Essa prova vai estar dividida em um caso prático, ele tem que elaborar uma peça, fazer uma petição como advogado, e vai ter que resolver 4 questões. Essas questões geralmente vêm divididas em letra A e letra B, né? E vão envolver tanto direito material como direito processual. E aí, nessa prova, ele vai ter que tirar pelo menos 6. Então, na primeira fase, ele teve que fazer 40 de 80. A prova vale 10. A prova vale 10. Na segunda fase, ele tem que tirar 6 e ele não pode errar a peça. Né? Se ele errar a peça, automaticamente ele está reprovado do exame, porque a FGV exige que você acerte a peça. Pode errar toda a estrutura. A peça vale 5, seria isso? Vale 5. Só que se você errar o nome da peça... Já foi. Já foi. Então, nesse exame passado, por exemplo, de trabalho, a gente teve um agravo de petição que estava um pouquinho ruim realmente do aluno identificar, porque a linha do tempo, ela não é estática, né? Então, o processo seguiu e ele precisava voltar, porque a intimação dele foi para trás. Ele precisava voltar ao raciocínio dele para entender o momento processual. E muitos candidatos, infelizmente, erraram a peça e fizeram toda a estruturação da peça com as teses que deveriam estar lá, mas erraram. Escreveram embargo de terceiro. Só por estar escrito lá embargo de terceiro, você já está automaticamente eliminado da prova. Dentro da preparação que o Estúdio OAB, que é o seu curso, ele faz, vocês já começam a treinar para a segunda fase junto com a primeira, lá do início, ou só quem foi aprovado? Como é que funciona essa estratégia? A gente sempre divide, né, as turmas, primeira e segunda fase, porque as preparações são totalmente diferentes. Perfeito. Então, na primeira fase, a gente precisa desenvolver determinadas habilidades no aluno, e aí, quando ele é aprovado, ele vai para a segunda fase, a gente foca na segunda fase. Então, as metodologias são diferentes. Óbvio que o aluno que fez com a gente uma turma tipo Master, que é a nossa turma maior, que teve toda essa preparação legislativa, participou das aulas de lei seca, participou das aulas de marcação do código, quando ele vai para a segunda fase, ele já conhece o código dele.
Então, já é um fator que facilita você ter o domínio do código, saber onde pode tá. levar o código no Na dia da segunda fase, você pode levar o código e pode levar outros materiais permitidos, né? Então, você leva o código organizado, ele pode estar com súmulas, ele pode estar com informativo. Grifos também Pode estar ter, né? grifado, ele Ok. pode estar com um clipe colorido, tem várias ferramentas que ele pode utilizar para auxiliar, né? E ter esse conhecimento vai fazer diferença, porque se ele não sabe onde está a coisa no código, ele perde muito tempo para achar o artigo. Perfeito. E a FGV ela vai pontuar tese e ela vai pontuar fundamento. Então ele tem que conhecer o código dele. Pode fazer remissão dentro do código Remissão ou não? de artigo e súmula é permitido desde que não seja estruturação de peça. Então, ele não Entendi. pode, por exemplo, escrever a estrutura da petição inicial. Chegar lá no artigo da petição inicial, no 319 Tá a cópia da peça. do CPC e se escrever lá o artigo que vai do endereçamento com a competência, Entendi. aí 319 para qualificar e depois colocar toda a estrutura da peça, ele não pode fazer. Mas ele pode colocar remissões de conteúdo. Então, ele está lendo um artigo que fala sobre alimentos, aí ele quer pensar que aquilo ali tem a ver com alguma, sei lá, exceção que está prevista na legislação extravagante. Ou uma súmula, ele consegue fazer essa indicação na legislação dele sobre temas. Perfeito. Perfeito. E agora já na parte final, gente, da nossa entrevista, porque o tempo tá voando, a gente já tá extrapolando, né, Thiago? O tempo? É? Então tá bom. O Thiago deu mais um tempinho pra gente. Dentro dessa segunda fase, o aluno chegou, passou na primeira, alcançou os 40 pontos, tá se sentindo preparado psicologicamente, escolheu a área de atuação dele. Tem, assim, alguma disciplina que você recomenda, além dessa dica que você colocou, porque você deixou claro que tem que ser a que você sabe mais. E isso vai variar de candidato, de pessoa para pessoa. Mas tem uma disciplina onde o nível de aprovação seja maior que o outro, assim? Eu vou te falar as opções, tu vai tentar adivinhar. Quais são as nossas opções de segunda fase? Penal, Certo. direito do trabalho, constitucional administrativo, civil, empresarial e tributário. Adivinha qual a área que tem o maior percentual de aprovado? Duvido que tu vai acertar. É o quiz da Luísa, né? Começou. Hoje é. Tu veio me perguntar, eu que tô te perguntando. Olha, eu vou chutar pela minha preferência, e foi a qual eu fiz durante a faculdade, que era a matéria que eu sempre gostei mais, que é constitucional. Posso estar errado. Mas constitucional sempre foi a matéria que eu gostei, foi a que eu fiz meu TCC foi na área constitucional, e minha segunda fase no AB foi constitucional. Eu lembro que na época caiu até um mandado de segurança, que eu trabalhava no Tribunal de Justiça como servidor público, e esse mandado de segurança caiu na peça, eu via toda semana lá na segunda vara de fazenda. Lembro até hoje disso. Então, para mim foi bem tranquilo, porque eu dei essa sorte, vamos dizer que seja isso. O maior percentual de reprovados é de direito penal. Porque Perfeito. o aluno escolhe com base no amor dele, né? Que não é o que romantiza, ele sabe, né? Acha que é sabe. só o que ele gosta. Direito constitucional é uma matéria muito escolhida também porque tem pouca peça. Né? Então o aluno escolhe constitucional, mas ele não sabe nada de controle de constitucionalidade, ele não sabe nada de repartição de competência, ele reprova. Então, é pouca peça? A peça é simples? É. Só que o conteúdo que você vai desenvolver na peça, nas questões, não é tão simples. A segunda fase, que tem o maior percentual de aprovado, é tributário. Adivinha por quê? Quem vai escolher tributário na prova do OAB? Ninguém pensa. Eu acho que seria... Só vai escolher acho quem que tributário sabe. e empresarial são as duas últimas opções, né? Que empresarial até hoje, no mundo dos concursos, ninguém gosta de Só estudar que empresarial ainda tem um fator que, por mais que você sabe, as peças são um pouco parecidas, então tem muito candidato que reprova porque erra a peça. Agora, Entendi. tributário, só escolhe tributário quem sabe tributário. Ninguém vai escolher, tem pouca peça. A pessoa fala, Sim. não tô nem aí se tem pouca peça, eu não sei nada. Então, é um critério utilizado pelos alunos de tributário que comprova o que eu tô falando. Você escolher a matéria que você tem realmente domínio do direito material, do direito processual, realmente é um fator que vai te auxiliar. Outro erro do aluno, ele escolhe direito civil porque, eu estagiei na defensoria. Meu filho, você só sabe fazer ação de alimentos, né? No máximo, um divórcio. Então, direito civil, a prova da OAB vai cobrar tudo de direito civil. Então, ela vai cobrar a parte geral, ela vai cobrar a obrigação, ela vai cobrar a sucessão, cobra até direito consumidor. Então, quando você escolhe civil, você tem que entender que você está na segunda fase com o maior conteúdo do edital. E você tem que saber, efetivamente, todas as áreas para você conseguir chegar lá e desenvolver, se desenrolar.
Nossa, então foi uma aula agora, Não né? que eu esteja dizendo para vocês escolherem tributário, tá? Só escolhe Deixando realmente claro, né? se você souber, se você manjar do assunto, tudo Olha mais. que, assim, pela minha experiência também, são poucos alunos que se garantem em tributário, né? Isso. Tem aqueles alunos que já estudam, pensando, por exemplo, em fazer concursos de advocacia pública. Uhum. Então, ele já tem esse viés do tributário muito forte. Isso. Eu sou servidor, auditor do Tribunal de Contas, então tributário é uma matéria muito forte para a gente também, tributário, financeiro, mas realmente eu acho que é exceção alguém escolher direito tributário. Mas tá aí uma coisa que eu não sabia, uma informação para a gente deixar registrada. E diz pra gente qual é a satisfação de você, porque o teu curso, ele praticamente é como se fosse uma mentoria também, né? Porque vocês acompanham o aluno desde o início, dão um passo a passo diário para ele estudar. Enquanto professor e preparador aí de curso preparatório para a OAB, satisfação de ver os seus alunos sendo aprovados e ver o que o teu trabalho está dando aquele resultado, já caminhando para essa parte final. É maravilhoso, assim, porque a gente vê ali que são muitas pessoas que estão buscando um sonho. Então, o aluno chega lá no curso extremamente fragilizado, né? E aí a gente aplica algum questionário não identificado no início para ele falar sobre dificuldades que ele teve antes, né? Para ele pontuar para a gente quais foram as dificuldades, quantas vezes ele já fez a prova. Então, quando a turma chega, a gente já mapeia logo para saber. É uma turma que reprovou muito, é uma turma de pessoas que está começando agora, para entender um pouco sobre o perfil do aluno. E aí, ao longo do curso, a gente já vai individualizando e o aluno já começa a ter mais segurança para falar, olha, professora, já aconteceu isso e isso. E aí, a gente vai conhecendo essas histórias, né? E realmente, o que mais eu vejo, não é que o aluno reprova porque ele, vamos colocar assim, é vagabundo, ele não quer estudar. Ele reprova por uma total falta de orientação. Então, para muita gente, que falta é ter o direcionamento. Ele preparação, saber, né? Ele saber o caminho. Ele quer percorrer o caminho, mas ele não sabe como. Então, a gente vive hoje num mundo onde o conhecimento, o conteúdo, ele é muito divulgado. Ele tem muita facilidade. Dá um Google aí, vem para ele um monte de material que está disponível na internet. Mas não necessariamente esse material está direcionado para o exame da ordem ou é atualizado. Então, às vezes, o aluno pensa assim, um PDFzinho que eu achei aqui na internet de 2020. Meu filho, 2020, 2024, a FGV já mudou o padrão dela de prova. Não é mais a mesma coisa que ela está cobrando. Então, é até o mesmo conteúdo, mas não é mais a mesma ênfase. Certo. Então, acolher esse aluno é uma coisa que sempre fez parte do nosso curso, desde que a gente iniciou. E tanto que a gente tem um mural dos aprovados, eles passam, a gente coloca a fotinho deles lá e eles ficam olhando para aqueles candidatos que já passaram. É lindo de ver na hora do intervalo. Eles descem lá no corredor e ficam olhando e falam assim, nossa, professora, eu não aguento, né, esperar chegar o dia que eu vou botar minha foto aqui nesse mural, que eu também vou conseguir passar. Então, a gente vê que é muita gente batalhadora, muita gente que tá atrás mesmo de conseguir a carteira para conseguir ter uma condição de vida melhor, e ver ele conseguir passar realmente é muito gratificante, ver ele conseguir crescer, ver essa evolução, porque ele realmente, como eu falei, chega lá no curso fazendo 20, 24, essa é a média. É muito raro chegar o aluno lá no curso fazendo 35, 36. Certo. Geralmente ele vem num nível mais baixo de prova, porque ele não entende que vai cair e como vai ser cobrado. E aí a gente vê ele crescer, né? E todo o simulado, ele é monitorado. Então, baixa a nota dele, ele recebe um ralho. Sua nota caiu. Não é normal cair a nota. Às vezes ele sobe, aí já recebe um elogio. Olha, parabéns, porque você conseguiu progredir, você conseguiu melhorar. E aí, em alguns casos, né, quando o aluno já procura mais a coordenação, a gente já consegue identificar. Tua nota caiu porque estava em semana de prova, né? A nota caiu porque adoeceu alguém na família, ele precisou dar mais assistência. Então, realmente, a gente procura fazer, dentro do que a gente pode, esse acompanhamento mais individualizado para tentar dar esse suporte e ver ele conseguir atingir o resultado dele. É realmente maravilhoso, né? A gente vê todo esse sacrifício, porque não é um sacrifício só meu, é um sacrifício de toda a minha equipe de professor, que sacrifica fim de semana para estar lá dando aula, fim do ano, né? Quando tem aula, os professores vêm dar aula no fim do ano. Julho, né? Julho, meu Deus, pensa aí, porque o aluno que está estudando em julho, tudo bem, ele está estudando. Agora, o professor se disponibilizar, abrir mão do lazer dele, das férias dele para estar lá em sala de aula, realmente é um comprometimento muito grande de toda a minha equipe de professor, que sem ela realmente a gente não teria o sucesso que a gente tem hoje com os nossos alunos. Sim, e é muito importante eles desenvolverem essa mentalidade de ter essas inspirações lá. Eu acho muito, muito legal essa ideia, porque
a confiança durante o processo de preparação vai ser fundamental para eles adquirirem essa aprovação. Eu vejo isso com os meus alunos, agora eu estou com... Em breve a gente deve divulgar, deve sair, eu estou com 2 alunos aprovados entre os 10 primeiros para Tribunal de Contas, que é a minha área. Para o Tribunal de Contas que eu trabalho, serão futuros auditores e, de fato, a satisfação é como se a gente passasse, né? É como se a gente passasse. A sensação é essa. Eu falei essa semana, conversei com um que já está ansioso para sair o resultado final, que já está agora só esperando o resultado final e daqui a pouco já vai ter as nomeações. Realmente é um trabalho bonito, assim, porque você vê o teu trabalho impactando na vida de outras pessoas, Exatamente. né? Mudando o destino de outras pessoas. E para quem está assistindo a gente, eu já vou pedir para a Luísa, já para encerrar, deixar o recado dela para vocês, mas dentro desse contexto, falar que realmente tem uma frase que é batida, mas que é muito verdade. Você tem 2 dores que você vai ter que escolher passar, né? Ou a dor da disciplina, que é parar e estudar, e no final das contas vai valer a pena, porque o resultado vai vir. Ou a dor do arrependimento, que é se arrepender de não ter estudado. É sempre aquele se, que eu costumo falar para os alunos. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse me preparado há mais tempo, né? Então, a gente ainda está aí com 1 mês. O programa vai faltando menos de 1 mês, mas com um tempo ainda adequado para você conseguir, né, a aprovação. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha proporcionado esse gatilho emocional, essa motivação para continuarem estudando. E te agradecer, Luísa, pelo trabalho brilhante que você vem fazendo, né, em prol desses alunos e por estar aqui com a gente de novo. Para quem não sabe, vou contar o bastidor. Nosso programa ele foi gravado uma vez, mas a gente teve um probleminha na gravação e a gente está refazendo essa gravação hoje. Mas com todo o prazer do mundo, ela só tinha hoje para gravar, dentro da minha possibilidade de agenda, batendo com a agenda dela também, então, e ela fez de tudo para dar certo, então eu te agradeço de coração por você estar aqui. Sucesso lá com o Estúdio OAB, espero que cresça cada vez mais. E deixa seu recado para o pessoal que está assistindo, para, enfim, o endereço de vocês, para seguirem vocês. Então, gente, fica à vontade. Lá no nosso Instagram a gente divulga vários conteúdos gratuitos para vocês, que é para tentar ajudar e motivar dentro dessa perspectiva de preparação. Então, mesmo que você não vá fazer a prova da OAB agora, o ideal é que você já acompanhe as nossas redes sociais para você já ir se ambientando, já ir naturalizando esse processo. Então, não deixe de seguir @.estudioOAB para você ficar por dentro de tudo. E para quem vai fazer a prova agora, no dia 1º de dezembro, a minha mensagem é: simplesmente acredite em você. Você precisa acreditar no seu potencial, porque você venceu muito mais do que a prova da OAB. Você venceu 5 anos de faculdade, você sabe toda a dificuldade que você passou na sua faculdade para você conseguir concluir. Quantas disciplinas difíceis você venceu? Quantos professores lá no Cesupa a gente chamava de as pedras do caminho, né? Que na minha época o slogan do Cesupa era que ele era o caminho das pedras. Quantas pedras você efetivamente passou, né? Quantos professores você teve ali que, nossa, virar madrugada e você conseguiu vencer? Então a prova da OAB, ela é muito mais essa mística do medo que você tem lá na hora, de se perder ali porque você tá ansioso e não confia em você. Então, acredita que você tem a capacidade, você efetivamente tem, você tá preparado. Se você não tivesse, você nem tinha passado na faculdade, você estaria ali pelo meio do caminho ainda, lá pelo 3º, pelo 4º semestre. Então, confia em você. Na hora da prova, pule tudo que você não souber, vá embora, entenda que você vai conseguir achar as 20 questões fáceis e vai saber sim, com certeza, fazer as outras 20. E lembra de deixar meia hora final para fazer a marcação do cartão, porque não adianta de nada fazer tudo bonito na prova e não passar para o cartão resposta. A FGV só vai corrigir o que tá lá. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir vencer no dia 1º de dezembro. E é isso, pessoal. Agradeço aí vocês terem acompanhado esse episódio com a gente. Não esqueça, por favor, curte aí, comenta, compartilha com quem você sabe que está estudando para o exame do OAB, esse comentário ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, porque assim o YouTube vai entender, né, que esse conteúdo é relevante, vai chegar a mais pessoas. Espero vocês no próximo episódio. Eu agradeço demais a Mandril, que está com a gente junto desde o início do projeto, desde quando era apenas uma ideia, o grupo RBA, DOL Concursos. Não esqueça de seguir também lá no Instagram, @DOL Concursos. E até a próxima edição, próximo episódio. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação. Você foi maravilhosa hoje. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Tchau, tchau, pessoal.